Olá, olá, terceiro ano em medicina, módulo 16 chegando ao fim, última semana, muita energia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca congestiva, diagnóstico e tratamento. O professor convidado é o que você já conhece, o professor Pedro Schwartzman. Essa aula teórica ela vai embasar o que a gente vai ter daqui uns dias com a aula síncrone de discussão de caso com ele. Tudo bem? Pessoal, boa aula. Professor Pedro, turma com você. Pessoal, então é um grande, enorme prazer para mim participar desse curso com vocês. E hoje nós vamos comentar de uma doença que é uma doença extremamente comum, é uma doença que representa a via final comum de todas as patologias dentro da cardiologia. Então, seja um paciente que tem a doença de Chagas, um paciente que tem hipertensão, um paciente que infartou, que tem doença coronariana, um paciente que fez uma miocardite, agora a gente está tendo até miocardite por Covid, paciente com doenças genéticas que podem afetar o músculo do coração, todas essas patologias elas vão convergir para uma via final comum, que é uma doença do músculo do coração, é também conhecida como a doença do coração fraco, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre insuficiência cardíaca, e logo mais a gente deve ter uma sessão também, ainda essa semana, para discutirmos aí bastante a parte de casos e tirar dúvidas pessoalmente. Então vamos lá. A insuficiência cardíaca, para uma definição, é uma incapacidade do coração de executar a sua função ou quando ele faz essa função com uma sobrecarga adicional de pressão naquele limite do Frank Starling que vocês aprenderam como fisiologia. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca é um paciente que já está com as fibras cardíacas distendidas no máximo, a pressão de enchimento dentro do coração está muito alta, por isso que o paciente tem sinais e sintomas de congestão, e muitas vezes o coração consegue suprir a função dele com essas pressões muito aumentadas, mas em alguns casos não é suficiente, o paciente acaba tendo descompensações. Ela é uma doença crônico-degenerativa e nós vamos comentar um pouco com vocês agora alguns passos importantes da insuficiência cardíaca e eu vou encerrar falando, dando umas pitadas do tratamento atual da insuficiência cardíaca. Bom, eu vou discorrer para vocês nos próximos minutos. Epidemiologia, fisiopatologia, causas extremamente frequentes aí da insuficiência cardíaca. Como a gente faz o diagnóstico, acho que na fase que vocês estão, talvez esse seja o ponto crucial para a gente discutir insuficiência cardíaca. Bom, do ponto de vista de epidemiologia, nós temos que mais ou menos a prevalência dela é em torno de 1% entre indivíduos de 55 a 64 anos, e veja como a prevalência salta para estrondosos 17,4% para indivíduos mais idosos. Ela é uma doença que aparece muito na população idosa, mas não é exclusivamente da população idosa, e é a primeira causa hoje de internação por doença cardiovascular, e na população acima de 60 anos ela só perde para pneumonia como causa de hospitalização. Ou seja, no curso de medicina de vocês, vocês verão diversos casos de insuficiência cardíaca, seja no ambulatório, seja no hospital. Do ponto de vista de impacto geral na população epidemiológico, nós temos que no Brasil 1 a 2% da população tem insuficiência cardíaca, chegando talvez a mais de 4 milhões de pacientes, e só de dados do DataSUS, que são dados extremamente subestimados, né? Nós temos aí que temos mais de 330 mil internações aqui por insuficiência cardíaca, o que gera um impacto de custo absurdo. Isso que no Brasil a gente tem um investimento bem menor em insuficiência cardíaca se a gente for comparar com os Estados Unidos, que gastam quase 18 bilhões de dólares por ano dentro da insuficiência cardíaca. Só para deixar mais claro, olha do impacto de hospitalização, já dados relativamente antigos do DataSUS de 2012, veja que a insuficiência cardíaca na população geral apresenta um número frequente de hospitalizações, e a hora que a gente migra isso para a população idosa, nós temos mais de 60, na população com mais de 60 anos, a gente tem a segunda ou quase praticamente a primeira causa de internação. Como que é essa hospitalização e essa mortalidade no Brasil? E essa é uma realidade meio triste que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque a insuficiência cardíaca hoje é uma doença que mata demais e rehospitaliza demais. Então a morbimortalidade da insuficiência cardíaca no Brasil é extremamente elevada. Não só no Brasil, mas especialmente no Brasil. Nós vemos taxas de rehospitalização de até 42% em 6 meses. Ou seja, um paciente que é internado hoje
42% deles reinternam em até 6 meses. E 25% deles vão a óbito em 6 meses, ou seja, beirando os 50% de mortalidade ao ano. Então, o paciente interna uma vez no Brasil com insuficiência cardíaca, ao final de um ano, 1 em cada 2 não estarão mais entre nós. Então, vejam o impacto que a insuficiência cardíaca tem dentro da morbimortalidade. Falando um pouquinho da trajetória e como que é a evolução de um paciente com insuficiência cardíaca. Esse é um diagrama bastante interessante. É um diagrama que a gente utiliza demais para explicar a jornada do paciente com insuficiência cardíaca. Observem esse gráfico. Aqui eu tenho função física, pode ser função ventricular, pode ser status clínico e ao longo do tempo. Nós temos que o paciente com insuficiência cardíaca, quando ele faz o diagnóstico, ele tem sintomas importantes. Você medica esse paciente, ele melhora, observe a minha seta como ele melhora. Então a função física, o status clínico dele tem uma melhora importante, bastante robusta. E esse paciente ele entra numa fase de platô, uma certa lua de mel com a doença, em que ele tem uma melhora importante e falsamente acha que as coisas estão muito bem. Nós temos esse é o problema da insuficiência cardíaca, que eu classifico ela como uma doença bastante traiçoeira. Nós temos 2 mecanismos de morte que podem acometer esses pacientes. O primeiro é a progressão da doença, levando a internações, veja aqui na frente, já vou entrar em detalhes, levando a internações e piora funcional, piora de qualidade de vida. Mas essa é uma doença, eu vou entrar na fisiopatologia depois para vocês, uma doença que pode acometer o paciente mesmo em fases pouco sintomáticas da doença, como uma arritmia fatal, e o indivíduo ter uma morte súbita. Então observem como é uma doença extremamente traiçoeira, porque mesmo o paciente estando bem, ele pode ser acometido com morte súbita. E a partir desse momento aqui, que ele sucede num espaço de tempo essa fase estável, esse paciente ele começa a ter hospitalizações, onde a função física dele cai demais, aí você trata ele melhora dentro do hospital, mas observem que ele nunca volta ao que ele era, ele sempre sai pior do que ele entrou, e ele vai entrando numa espiral descendente de piora contínua e num ciclo vicioso de piora de sintomas, piora de qualidade de vida, até evoluir para cuidados paliativos. E isso demonstra o caráter paralelo que a insuficiência cardíaca tem, ou de comparação, com doença oncológica. Hoje a insuficiência cardíaca ela é considerada uma patologia oncológica, ela é o câncer do coração. É uma doença que nós temos muita frequência, nós temos alta morbimortalidade, e esses pacientes podem evoluir até para cuidado paliativo. Veja que nos homens, por exemplo, como a insuficiência cardíaca tem um prognóstico semelhante a câncer de bexiga, colo retal, bem melhor o câncer de próstata do que a insuficiência cardíaca. Quando a gente compara na mulher, a insuficiência cardíaca tem um prognóstico parecido com câncer de ovário, com câncer coloretal. E olha o câncer de mama. O câncer de mama tem uma mortalidade muito menor do que a insuficiência cardíaca. Em outras palavras, hoje é mais favorável, entre aspas, uma mulher receber um diagnóstico de câncer de mama do que insuficiência cardíaca. E vocês vão ver muitos colegas nossos negligenciarem essa doença. Esse paciente é só uma IC, ou que está lá internado na enfermaria, ou ele chega no pronto-socorro, é só uma IC descompensada. E aquele paciente oncológico, nossa, eu tô inseguro de contar o diagnóstico desse paciente, porque ele tem câncer. Hoje é pior ter insuficiência cardíaca do que vários tipos de câncer, como eu mostrei para vocês aqui nesse cenário. Mas não é só morte, não é só hospitalização. O nosso paciente com insuficiência cardíaca, ele sofre, e sofre demais. A qualidade de vida desses pacientes, ela é muito prejudicada. Existe um score de quantificação de sintomas e de qualidade de vida que é muito utilizado em vários estudos de insuficiência cardíaca e de patologias cardiovasculares, que é o Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. É o questionário de Kansas City que avalia vários domínios da qualidade de vida. Não é só sintoma, mas o impacto que a doença tem na vida social do paciente. Eu tenho pacientes meus que não levam mais o filho na escola porque já passaram mal na calçada e deixaram o filho sem nenhum tipo de assistência. Eu tenho pacientes meus que não foram no casamento dos filhos porque ficaram com medo de passar mal no altar, por exemplo.
Então é uma interferência social que às vezes você não mensura quando você vai avaliar somente a parte de sintomas. Mas existe uma limitação física importante, quadros depressivos associados, e isso impacta, claro, na independência do paciente e na qualidade de vida. E cada queda de 5 pontos nesse questionário corresponde a uma piora importante da insuficiência cardíaca. Então veja que não é só o risco de morte ou hospitalização, mas também o paciente sofre demais, tem uma qualidade de vida, tem um impacto social, tem uma perda da independência muito importante nesse contexto. E a hospitalização, outra característica importante da insuficiência cardíaca, a hospitalização ela não é o final, ela é o início de uma jornada do paciente. Como eu mostrei para vocês há pouco, um paciente hoje no Brasil que ele tem alta por insuficiência cardíaca, 42% deles reinternam em 6 meses, 25% deles morrem em 6 meses. Então, na verdade, a hospitalização, quando você vai dar alta para o paciente, ela não é o final. Ela é o início de uma jornada contra o óbito e contra a rehospitalização. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro para vocês. Porque uma pneumonia, você dá antibiótico, infecção urinária, você dá antibiótico, você dá alta, ele termina o antibiótico, acabou, ele está curado. Não. Insuficiência cardíaca, as coisas começam a piorar quando ele tem alta. E esse é um gráfico muito interessante, que é um diagrama de 3 fases, depois que o paciente tem alta hospitalar. E a hora que o paciente ele tem alta hospitalar, aqui ó, readmissão, aqui no eixo Y, readmissão após a alta hospitalar, a gente tem um pico de readmissão nos primeiros 2 a 3 meses, o que a gente classifica isso como fase vulnerável. Por que fase vulnerável? Porque o paciente está vulnerável a reinternar e eventualmente até falecer pós-alta de insuficiência cardíaca. Hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, a mortalidade é o triplo nos meses subsequentes da alta do que intra-hospitalar. Olha isso. Ele morre 3 vezes mais na hora que você dá alta do que ele morre no hospital. Isso caracteriza exatamente a frase que eu passei para vocês, que a alta hospitalar da insuficiência cardíaca é o início de uma jornada contra o óbito e contra a rehospitalização. Vamos falar um pouquinho de fisiopatologia, e aqui eu quero muito a atenção de vocês, porque o conhecimento da fisiopatologia é o que vai trilhar o nosso caminho para o tratamento. Se existe uma doença que a gente teve sucesso nos últimos 20, 30 anos no tratamento, é a insuficiência cardíaca. E grande parte do arsenal terapêutico que hoje disponível para tratar essa patologia veio do conhecimento dessa fisiopatologia, que eu quero mostrar para vocês agora. Então prestem atenção nesse ponto. Eu tenho um coração que sofreu algum tipo de dano, seja um infarto, seja uma miocardite, seja por conta de ativação imunológica, por exemplo, da doença de Chagas, seja porque o paciente tem doença na válvula, seja porque o paciente é hipertenso, enfim, ele sofreu algum dano miocárdico. E esse dano miocárdico, invariavelmente, ele vai levar a uma redução da performance do ventrículo esquerdo. Então, a função do coração, seja a função sistólica e ou a função diastólica, estão impactadas. Isso diminui a oferta de sangue para os órgãos da periferia. Então, como que isso é reconhecido pelo organismo? Pô, tá faltando órgão na periferia. Então vamos aumentar o débito cardíaco, vamos aumentar a pressão arterial através de uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático. Então a frequência cardíaca sobe, a vasoconstrição arteriolar, a pressão arterial sobe, o batimento cardíaco sobe na tentativa de compensar essa piora da função contrátil do coração. E essa ativação neurohormonal, ela vai levar a essa vasoconstrição periférica, mas vai levar também a um estímulo renal para retenção de sódio e água. Então, de uma maneira desesperada, existe uma queda do débito cardíaco e o coração começa a entrar em falência, recrutando uma adaptação de sistema neurohumoral para reter mais água, para reter mais líquido, para tentar aumentar o volume circulante, para aumentar a distensão das fibras cardíacas, para atuar no Frank-Starling, para melhorar o débito cardíaco, além do sistema nervoso simpático, aumentando o batimento cardíaco. E essa vasoconstrição periférica e a retenção de sódio e água são diretamente responsáveis pelos sintomas, que nós vamos falar mais para frente, do paciente sentir cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas. Isso é extremamente relacionado
aos sintomas. Então, essa ativação neurohormonal, ela possibilita isso. Mas não é só isso, não é só os sintomas. Essa vasoconstrição periférica, essa retenção demasiada de sódio e água, ela vai levar, per si, a uma piora do remodelamento e uma piora também da função do coração. Porque, veja, eu estou aumentando a pós-carga do ventrículo esquerdo. O ventrículo já em falência, ele está bombeando contra agora uma resistência maior, uma dificuldade maior, um peso nos ombros maior. Ele tem que trabalhar mais e isso vai piorando. Num momento inicial pode até melhorar, mas num médio prazo isso já começa a piorar também a função do coração de uma maneira secundária, e essa piora vai levar também à ativação do sistema renina-angiotensina, sistema nervoso simpático, então começa a entrar num ciclo vicioso. E isso começa a caracterizar o quê? Uma toxicidade miocárdica secundária. O coração vai sofrendo. Tem até alguns estudos mostrando alteração da expressão gênica desses pacientes. E isso vai levar o quê, em última instância? Aumento de mortalidade e também aumento de morbidade pela piora dos sintomas. Para tentar deixar isso mais claro e de outro gráfico, já que a fisiopatologia é tão importante para vocês entenderem, eu tenho um coração que não funciona bem, aqui um coração fraco, um coração que está entrando em falência, e ele se caracteriza por uma dificuldade de ofertar sangue para os órgãos na periferia. Você tem uma hipoperfusão. Isso é reconhecido pelo organismo como algo como queda de pressão, queda do débito. Precisamos melhorar a oferta de órgãos, de sangue e nutrientes para os órgãos da periferia. E isso recruta essa ativação neurohormonal que eu falei para vocês no slide anterior. Sistema simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, como vocês já aprenderam muito bem isso da fisiologia. Isso também leva a resposta, aumento de resposta inflamatória, citocinas inflamatórias, esse sistema muito ativado leva à inflamação, isso agride o coração de uma maneira secundária, mas em última instância vai culminar com o quê? Com vasoconstricção da periferia, e essa vasoconstricção vai dificultar ainda mais o bombeamento do coração, pode dar uma isquemia miocárdica do tipo 2, ou seja, eu tenho um aumento de consumo com redução da demanda, e isso, per si, também piora o funcionamento do coração, e você fica nesse ciclo vicioso. Um ponto importante da fisiopatologia, que aqui eu só estou ilustrando para vocês o sistema atuando e levando à piora da bomba, mas eu queria entrar em detalhes, além da piora da bomba e da gênese dos sintomas, a parte de predisposição a arritmias, que eu posso perder o paciente numa fase muito precoce. Olha que interessante, aqui eu tenho um coração de uma miocardiopatia dilatada, e eu não tenho só alteração na macroscopia, o coração ele está grande, ele está enorme, mas se eu for olhar a microscopia desse coração, eu vejo que as fibras cardíacas, os cardiomiócitos estão totalmente distorcidos. Eu tenho um infiltrado inflamatório, que são esses pontinhos azuis, infiltrados inflamatórios importantes, e eu começo a ter entre as células coisa que eu não devia ter, que é a interposição de tecido conjuntivo e tecido cicatricial, que a gente chama isso de fibrose. Essa é uma fibrose microscópica, você pode ter fibrose macroscópica também. E a velocidade do sistema elétrico de condução na fibra do coração e nesse tecido de fibrose ela é muito diferente, o que gera diferença de potencial e pode facilitar a ocorrência de arritmias. Então, resumindo o que eu falei e acrescentando essa parte, eu tenho então um paciente com uma cardiomiopatia dilatada, que tem uma função ventricular bastante reduzida, e isso vai levar a queixas de baixo débito, piora da diurese, ele vai reter líquido de uma maneira desesperada para tentar manter esse débito, como eu mostrei para vocês no slide anterior, e isso será diretamente responsável, essa retenção de água e sódio será responsável diretamente pelos sintomas, seja dispneia, seja edema, seja até acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que seria ascite. E isso tudo decorre do quê? Dessa hiperativação neurohormonal bastante acentuada, seja do sistema renina-angiotensina-aldosterona, seja do sistema nervoso simpático. Há também uma dilatação das câmaras, e essa dilatação das câmaras faz o coração, o sangue turbilhonar e às vezes trafegar dentro do coração de uma maneira lenta,
precipitando a formação de coágulos dentro do coração, coágulos intracavitários, e isso pode sair do ventrículo esquerdo, ir para a aorta e, por exemplo, dar um AVC, um fenômeno embólico. Mas o que eu queria destacar para vocês é que pode ocorrer mesmo essa alteração da histologia, né, da microcirculação, da microestrutura dentro do coração, e isso é um prato cheio para ocorrência de arritmias, e essa ocorrência de arritmias, assim como o sistema nervoso simpático com o sistema renina-angiotensina junto, facilitando a ocorrência de arritmia, pode ocasionar a morte súbita, que é o evento mais temível que nós temos de um paciente com insuficiência cardíaca, porque às vezes pega o paciente quando o paciente está pouco sintomático. Esse é um receio que nós temos. Migrando para o outro passo, então esse conhecimento da fisiopatologia na insuficiência cardíaca, ele tem que estar muito sólido para vocês, porque é isso que vai me direcionar depois para o tratamento. Então eu quero que vocês fiquem bem claros nesse cenário. Falando das causas, eu já adiantei isso um pouco no começo, mas deixando mais claro para vocês, nós temos uma lista enorme de possíveis causas de insuficiência cardíaca. Já vou mostrar para vocês a causa mais comum, as causas mais comuns no Brasil, mas via de regra no Brasil e no mundo, a causa isquêmica, que é o pós-infarto ou doença coronariana, é a causa mais prevalente, seguida pela causa hipertensiva. Então a hipertensão é uma causa importante de doença de insuficiência cardíaca, de doença do músculo cardíaco. No Brasil a gente tem muita etiologia chagásica, valvar ainda é bastante frequente também, mas a gente tem outras causas menos comuns. O que vem aumentando muito é cardiotoxicidade por quimioterápicos do câncer. Então, veja, o indivíduo trata câncer e pode terminar com insuficiência cardíaca, que é pior do que, às vezes, o câncer que motivou o uso do quimioterápico. A gente tem outras doenças que podem envolver o coração de maneira secundária, como lúpus, artrite reumatoide, por exemplo. A gente tem arritmias que podem levar a problemas do coração, mas via de regra, não vou ficar entrando muito em detalhes, isso aqui é muito específico dentro da área da cardiologia. Acho que o importante é vocês guardarem as causas mais comuns, que aqui no Brasil, isso é dado do Brasil, tá? Então 1.200 pacientes do Registro Brasileiro de C aguda. A gente tem que a causa isquêmica é a líder, assim como é no mundo todo. A causa hipertensiva e a dilatada idiopática são as seguintes após a causa isquêmica. Doença valvar e Chagas, veja que no Brasil Chagas é bastante prevalente. Um detalhe importante só para falar um pouco da causa principal, que é a causa isquêmica, nós temos que um infarto do miocárdio, por exemplo, que pegou uma região como essa região vai virar cicatriz, vai virar fibrose, e a expansão depois da área desse coração vai levar a uma dilatação do coração, porque essa área ficou afilada, já não tem mais músculo viável aqui ficou uma fibrose. Então dá para a gente ver um remodelamento totalmente adverso, totalmente ruim do tamanho do coração, e isso prejudica demais a função do coração, a contratilidade. E isso pode acontecer também em alterações intrínsecas do músculo cardíaco, como doenças genéticas ou secundária cardiopatia hipertensiva, por exemplo. Eu tenho um coração normal que ele pode ficar hipertrofiado, no caso de um paciente com cardiopatia hipertensiva, mas se isso não for tratado adequadamente, vai chegar numa fase totalmente descompensada do coração extremamente dilatado. Então, veja como é interessante a resposta macroscópica do coração, além da microscópica, macroscópica aqui ilustrada no slide, dessa piora relacionada ao remodelamento, à agressão que o coração sofreu. Vamos progredir agora para a parte do diagnóstico. E aqui eu acho que vocês têm que saber, vocês como alunos, diagnosticar insuficiência cardíaca faz parte de qualquer aluno. Mesmo depois, se ele for fazer ortopedia, oftalmologia, insuficiência cardíaca, como é muito frequente, faz parte do dia a dia do médico. Vocês têm que estar atentos em relação a isso. Primeiro, quais são os principais sinais e sintomas de insuficiência cardíaca? Então, via de regra, o paciente ele queixa muito de dispneia, falta de ar, um cansaço desproporcional para fazer esforço.
Ele tem ortopneia. O que é ortopneia? É quando o paciente deita e após alguns segundos ou minutos ele quer levantar, ele quer dormir com mais travesseiros, porque se ele dormir no reto ele se sente mal. Tem paciente às vezes mais descompensado que passa a noite na cadeira, ele não tolera deitar. Dispneia paroxística noturna é um sinal cardinal da insuficiência cardíaca e ele é muito patognomônico da insuficiência cardíaca. Não tem outra doença que dá isso. A dispneia paroxística noturna está intrinsecamente relacionada à insuficiência cardíaca. Por isso que é importante caracterizar. Isso aparece em geral 2 a 4 horas depois que o paciente deita para dormir. Por isso que ele acorda de madrugada, ele abre as janelas, ele fica puxando o ar com a janela aberta e demora em torno aí de 15 a 30 minutos para melhorar. Então não é ansiedade, não é asma noturna, nada disso. O paciente com dispneia paroxística noturna, 2 a 4 horas depois que ele deitou, ele acorda de madrugada com muita falta de ar e ele demora para pegar no sono de novo, demora para melhorar. Mas talvez o grande carimbo que os pacientes vão queixar para vocês é uma intolerância a fazer exercício. Ó, doutor, o que eu fazia antes eu não estou aguentando fazer mais. Eu andava 10 quarteirões, agora eu estou andando 3. Eu não aguento mais subir escada, não aguento mais pegar meu filho no colo, meu neto no colo, não aguento pegar a sacola de supermercado, enfim. São sintomas muito típicos. É claro que outros sintomas menos típicos podem estar presentes, tipo uma tosse noturna, quando ele deita e não tem tosse durante o dia, um edema de membro inferior, uma dor em hipocôndrio direito, ilustrando o fígado um pouco aumentado. Mas nesses sintomas menos típicos podem estar presentes, mas não estão tão relacionados somente à insuficiência cardíaca. No exame físico, comumente esses pacientes eles têm turgência venosa jugular, então a pressão venosa jugular é aumentada, eu vejo no exame físico uma pulsatilidade anormal a 90 graus. Se eu apertar o fígado dele, eu olho e vejo a jugular ficar engurgitada, isso chama refluxo hepatojugular. Terceira bolha cardíaca que vocês viram na semiologia está muito relacionada à insuficiência cardíaca. E o ictus cordis, olha só, o ictus cordis palpando e ele estando deslocado inferior ou lateralmente, ou os dois, é um sinal de que o ventrículo esquerdo está aumentado. Outros sinais menos específicos no exame físico podem estar presentes, mas frequentemente você fecha o diagnóstico de uma maneira bastante fácil. Eu já vou mostrar isso para vocês. Só quero caracterizar esses sintomas de uma maneira melhor. Eu tenho 2 tipos de paciente, basicamente. O paciente que chega para mim com dificuldade de deitar, porque ele tem muita falta de ar quando ele deita, e aí o predomínio é de líquido no pulmão, de congestão pulmonar. Ele não costuma ter edema de membro inferior. Esse é um tipo bastante comum de insuficiência cardíaca e é o protótipo do paciente que tem infarto. Ele tem edema agudo de pulmão, mas ele não tem tanto edema na periferia. Ao passo que eu tenho pacientes que têm uma insuficiência cardíaca mais crônica, de evolução mais arrastada, que o predomínio é congestão sistêmica. Então eu tenho bastante edema de membro inferior, eu tenho uma hepatomegalia, olha o fígado desenhado aqui, eu tenho uma hepatomegalia bastante robusta, eu tenho uma turgência venosa jugular aqui no pescoço a 90 graus. Isso chama muito atenção nesse contexto. E isso fica nítido também no hospital, quando a gente vai tratar esses pacientes, que os pacientes que se apresentam com congestão pulmonar são pacientes que podem ter 2 perfis, como eu ilustrei para vocês previamente. Eles podem ter um predomínio de congestão pulmonar, onde não há quase edema na periferia, eu tenho muita congestão no pulmão, o pulmão é branco, frequentemente a área cardíaca ainda é normal nessa situação, e eu tenho pacientes que têm uma insuficiência cardíaca de evolução há mais tempo, e eles têm uma área cardíaca bem maior no raio-x, tem congestão pulmonar, mas é diferente da congestão pulmonar do paciente que tem uma IC aguda de novo ou de início mais recente, e o grande carimbo desse tipo de insuficiência cardíaca é um edema periférico. Então esses 2 tipos ficam muito claros quando a gente vai abordar no ambulatório e também no hospital. Mas para fazer o diagnóstico, a gente usa ainda os critérios de Framingham. E os critérios de Framingham nada mais são do que agrupar dados da anamnese do exame físico e atribuir pontos como critérios maiores ou menores. Então, 2 maiores ou 1 menor e 2 menores fecham o diagnóstico de insuficiência cardíaca nesse cenário. Então, dispneia paroxística noturna, estase jugular, já fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca.
Ah, eu tenho um paciente galopando, ou um paciente que tem uma cardiomegalia no raio-x e ele tem derrame pleural, ou ele tem hepatomegalia, ou ele tem edema, também fecha. Então, 2 maiores ou 1 maior e 2 menores ajudam a gente a fechar o diagnóstico. A nossa diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, que eu tive o prazer de participar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela coloca um fluxograma para a gente fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Com base em dados na anamnese, no exame físico e agrupando também eletrocardiograma, raio-x de tórax, vocês vão ter aula aí de eletropatológico com certeza, nós temos uma suspeita de insuficiência cardíaca que ela pode ser baixa, intermediária ou alta, baseado nos critérios de Framingham. Se for baixa, em geral a gente pode usar um exame, que eu já vou falar para vocês o que é o BNP, para tentarmos fazer o diagnóstico. Ou, se a probabilidade for maior, se for intermediária ou alta, a gente já vai direto para o ecocardiograma, e o ecocardiograma vai falar para a gente a função do coração, se o coração é dilatado ou não, se ele é espessado ou não, se ele é hipertrófico ou não. Isso com certeza nos dá muitas informações. Mas invariavelmente esses pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm elevação de peptídeos natriuréticos. Vamos ver o que é isso. Peptídeo natriurético é um hormônio secretado pelo cardiomiócito, ou seja, pela célula do coração, em resposta a um aumento da tensão ou do estiramento ali dentro da cavidade cardíaca. Esse aumento da distensão é um estímulo para liberar esse pré-pro-BNP, que é um pró-hormônio. Ele vai ser clivado entre NT-proBNP e BNP. Então, o pré-pro-BNP vira pro-BNP e o pro-BNP ele é liberado no sangue e ele é clivado em duas formas, NT-proBNP e BNP. Eu tenho um kit que mede isso, eu tenho um kit que mede isso. Importante saber os valores de corte, mas insuficiência cardíaca eleva esse BNP, ou NT-proBNP, dependendo do kit. Então você tem elevação disso. Se você não tiver, provavelmente não é insuficiência cardíaca e ajuda a discriminar a causa da dispneia, seja uma doença pulmonar, seja insuficiência cardíaca. Então ele ajuda a gente nesse cenário. Mas é claro que assim, o raio-x de tórax ajuda a gente bastante também. Aqui do lado esquerdo a gente tem um raio-x de tórax normal. Aí eu tenho um paciente no ambulatório e vem queixando para mim de que ele está ficando cansado. E aí ele traz um raio-x. Olha a diferença da área cardíaca, a diferença da trama vascular, a cefalização de trama que eu tenho nesse raio-x em comparação com o raio-x normal. Então, salta aos olhos, realmente a gente tem achados bastante robustos aí em pacientes com insuficiência cardíaca. Se ele estiver no hospital, o raio-x dele ainda é pior, porque ele aparece o quê? Aquela congestão pulmonar que eu mostrei para vocês. Então, um paciente que interna, por exemplo, com infarto e faz edema agudo de pulmão, por exemplo, ele vai ter esse pulmão branco aqui, que é um pulmão com muita água, muito líquido, com congestão pulmonar. E invariavelmente você tem alterações também da área cardíaca, mas ela pode ser normal em alguns pacientes com IC descompensada. Mas o que é mais comum da gente encontrar é encontrar um coração dilatado. E aqui eu vou mostrar para vocês uma figura que eu, na minha formação, participei de alguns transplantes cardíacos. Essa aqui é a minha mão, então para vocês verem, esse é o coração que o paciente recebeu, então esse é o coração normal que foi doado, e esse era o coração de um paciente que era meu paciente, diga-se de passagem, que é um paciente que tem um coração tão aumentado que é até chamado de cor bovis, né? Parece coração de boi isso aqui, de tão aumentado que é o coração desses pacientes com insuficiência cardíaca por cardiomiopatia dilatada. Então realmente chama muita atenção. Mas um outro ponto importante é que insuficiência cardíaca invariavelmente também é uma doença de pacientes mais idosos. E aí são pacientes que têm múltiplas comorbidades. São pacientes que têm sintomas limitantes, têm insuficiência renal, são sedentários, vão ficando desnutridos. E esses pacientes vão, cada vez que eles internam, vão piorando cada vez mais. E a gente classifica a insuficiência cardíaca, assim como a gente classifica vários tipos de câncer, a gente classifica em estágios. Falando em classificação, nós vamos entrar exatamente nesse ponto agora, que é o ponto de como a gente classifica a insuficiência cardíaca. Então eu já entendi a fisiopatologia, sei que ela é comum, sei as causas, já sei fazer o diagnóstico, agora vamos classificar a insuficiência cardíaca. Eu vou comentar brevemente com vocês 3 classificações. E são 3 classificações simultâneas, tá?
Primeira é em relação à função do coração, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, comumente pelo eco, mas a ressonância, a ventriculografia no cateterismo também pode dar. E aí eu posso ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, eu posso ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou eu posso ter uma insuficiência cardíaca com uma disfunção muito leve, que a gente chama de intermediária ou mid-range. Os pacientes, independente do que eu vi aqui na função ventricular, os pacientes eles podem ter mais ou menos sintomas. Nós já vamos entrar nesse cenário, mas eles podem ser classificados em relação à classe funcional da New York Heart Association. Essa é uma classificação muito importante, eu já vou mostrar para vocês em mais detalhes. Mas também temos a classificação em estágios, como se fosse um câncer. Essa classificação em estágios, ela relata que o paciente ele pode estar num estágio mais avançado ou num estágio mais precoce, e os tratamentos podem ser mais ou menos exigentes em cada um dos estágios. Vamos detalhar um pouco mais. Na parte da fração de ejeção. Hoje eu tenho muito tratamento para IC com fração de ejeção reduzida, mas eu tenho muito pouco tratamento para IC com fração de ejeção preservada. Então aqui, veja, fração de ejeção menor do que 40 é fração de ejeção reduzida, fração de ejeção preservada é maior do que 50, e entre 40 e 50 no ecocardiograma a gente tem a fração de ejeção intermediária. É necessário ter alteração de peptídeos natriuréticos e alterações no eco também para fazermos o diagnóstico. Então já é um diagnóstico relativamente simples da gente fazer, especialmente a IC com fração de ejeção reduzida. Mas independente se a função é preservada ou reduzida, o paciente pode ter mais ou menos sintomas. E esses sintomas, eles são muito bem detalhados pela classificação da New York Heart Association. E a classificação da New York Heart Association, ela classifica de 1 a 4, onde 1 seria ausência de sintomas. Então o paciente tem ou já teve sintomas importantes, nesse momento ele está assintomático. Pode ser uma classe funcional 2, que atividades habituais causam algum tipo de sintoma, mas é uma limitação leve. Classe funcional 3 é um paciente que tem sintomas para atividades, intensidades de atividades menores que as habituais. Ele cansa para ir no banheiro, ele cansa para trocar de roupa, mas paradinho ele fica bem. Mas atividades habituais ele cansa. E se o paciente tiver dispneia bastante limitante, não necessariamente em repouso, mas esforços mínimos, como escovar o dente, comer, por exemplo, causa muito sintoma, essa é uma classe funcional 4. A insuficiência cardíaca ela também pode ser classificada em estágios, como eu falei para vocês. Estágio A, B, C ou D. Se o paciente tiver sintoma, ele invariavelmente está no estágio C, que é uma doença estrutural do coração com sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca. Se esses sintomas estiverem refratários, ele já é o estágio D, que seria o nosso cuidado paliativo, ou aqui eu mandaria ele para um transplante, por exemplo. O estágio B é um paciente com doença estrutural, então ele tem hipertrofia no coração, mas ele não tem sintoma nenhum, nunca teve. Então ele está no estágio B. Uma vez que eu progrido o estágio, eu nunca volto para o estágio anterior. E o estágio A é um paciente com alto risco de desenvolver a insuficiência cardíaca. Já finalizando, eu sei que foi muita informação para vocês, eu vou só dar uma pincelada no tratamento, porque eu vou puxar o gancho do que eu discuti com vocês da fisiopatologia. Então esse é o último tópico que eu vou comentar com vocês, mostrando os 4 pilares atuais do tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, que é aquela fração de ejeção menor ou igual a 40%. Nós temos estudos emblemáticos que configuraram o inibidor da ECA, né, como um tratamento padrão na insuficiência cardíaca. O estudo Consensus, o estudo SOLVID, testaram o enalapril contra placebo. Qual a lógica? Vamos antagonizar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e isso vai trazer benefícios e trouxe bastante benefício, uma redução de 16% no risco de mortalidade. Além de eu usar um antagonista do sistema renina-angiotensina, e se eu usar um antagonismo do sistema nervoso simpático, usar um beta-bloqueador? E aqui nós temos um estudo do Carvedilol, que foi um estudo emblemático, que reduziu 38% a mortalidade. Então, usar beta-bloqueador em pacientes com fração de ejeção reduzida também é uma terapia que salva vidas. Outros beta-bloqueadores foram estudados, não só o Carvedilol, mas o succinato de metoprolol e o bisoprolol. São os 3 beta-bloqueadores que estamos autorizados a usar para insuficiência cardíaca. E olha que interessante, veja como o risco
de morrer usando o beta-bloqueador, ele é muito menor do que não usar o beta-bloqueador, por isso que é bastante importante utilizarmos. Vamos, já que a gente já está antagonizando o sistema renina-angiotensina, a gente já usou um beta-bloqueador para antagonizar o sistema nervoso simpático. Vamos usar uma medicação para antagonizar a aldosterona? Vamos. Pensaram nisso, que é o estudo RAILS, depois veio o estudo ênfasis, e esses dois estudos usaram espironolactona ou eplerenone, que são antagonistas mineralocorticoides, então eles são antagonistas da aldosterona, e eles impedem a ação da aldosterona no receptor mineralocorticoide. E para esses pacientes, a gente viu uma redução bastante robusta também de morte, na casa dos 30% a 37%. Não parou por aí. A partir do conhecimento da insuficiência cardíaca, a gente descobriu que temos dois sistemas deletérios, que é o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, para os quais já endereçávamos drogas para bloquear. Beta-bloqueador para bloquear o sistema nervoso simpático, na fisiopatologia já falei para vocês que esses dois sistemas estão ativados, e os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA, BRA e antagonista mineralocorticoide, que seria a espironolactona no Brasil, que é a única disponível. Mas há também um sistema, hormonal na insuficiência cardíaca, que ele é benéfico, mas ele está bastante reduzido, que é o sistema dos peptídeos natriuréticos. E esse sistema é um sistema que poderia ser potencializado através de uma nova estratégia, utilizando-se uma nova droga para a insuficiência cardíaca, e que isso é mais recente. Um estudo de 2014 mostrou que o uso de uma medicação chamada sacubitril/valsartana, aqui ainda o nome da molécula na época, que era LCZ696, contra o enalapril, reduziu adicionalmente 20% do risco do desfecho primário, e a gente vai ver também que também reduziu 16% de mortalidade. Portanto, hoje, dos 4 pilares do tratamento da insuficiência cardíaca, nós já temos 3. Antagonismo do sistema renina-angiotensina, que agora a gente usa sacubitril/valsartan antes do enalapril. Nós temos os beta-bloqueadores, nós temos também o antagonismo do receptor mineralocorticoide, que é a espironolactona. Mas está faltando um pilar. E esse 4º pilar surgiu recentemente através do uso de uma medicação que originalmente era para diabetes e se mostrou de uma maneira categórica muito boa para a insuficiência cardíaca, que é a dapagliflozina, que é um inibidor de SGLT2, que é um cotransportador de sódio e glicose no rim do tipo 2, e o uso dessa medicação reduziu adicionalmente a mortalidade, mostrando para nós o tratamento atual da insuficiência cardíaca, com várias opções de tratamento. Não vou ficar detalhando, a ideia da aula aqui é só dar uma noção para vocês, mas para os pacientes com fração de ejeção reduzida, a gente usa beta-bloqueador, a gente usa sacubitril/valsartana, que é inibidor da neprilisina e do receptor de angiotensina. Esse é o nome que deram, um nome mais complexo, mas a gente dá preferência para o sacubitril/valsartan ao invés do enalapril ou do losartan, por exemplo. A gente usa também inibidores de SGLT2, como no caso a dapaglifosina, e a espironolactona como antagonista do receptor mineralocorticoide. É claro que há outras drogas, é claro que há dispositivos como cardiodesfibrilador implantável, terapia de ressincronização e também o transplante, mas isso são para casos mais selecionados. A base da pirâmide mostra que esse tratamento tem que chegar para todos os pacientes que tenham insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E apesar, já estou encerrando, apesar de termos todo esse arsenal terapêutico para tratar os pacientes com insuficiência cardíaca, a gente vê ainda um abismo entre o que é recomendado nos trials, nos guidelines, e o que é feito na prática. Veja dados do registro CHAMP-AGF, que é um registro americano dos Estados Unidos, mostrando que, veja, apenas 14% dos pacientes com insuficiência cardíaca estão na dose máxima do sacubitril/valsartan, por exemplo, apenas 14% estão tomando beta-bloqueador na dose máxima e apenas 33% dos pacientes estão tomando alguma dose do antagonismo do receptor mineralocorticoide, no caso a espironolactona ou eplerenone. Então veja, tem muita coisa para a gente fazer e o papel de vocês é fundamental nesse cenário para reconhecer a doença e melhorar o tratamento para esses pacientes. Porque já dizia Bill Gates, e essa é uma frase que eu gosto demais, já encerrando,
é que os grandes avanços da humanidade não estão nas suas descobertas, mas como essas descobertas são aplicadas. Não adianta eu ter todos esses estudos, não adianta eu saber que eu preciso tratar essa doença se eu não souber reconhecer e se eu não tratar adequadamente, como recomendam todas as diretrizes de tratamento das sociedades em relação à insuficiência cardíaca. Eu fico por aqui. Esse é o meu contato do Instagram. Quem quiser, estarei à disposição também lá para tirar dúvida de vocês. Agradeço demais a atenção. Muito obrigado.